Elide Martins e José Carlos, propôs que o tema da pesquisa fosse um levantamento de dados para compreender o que, em Praia Grande, tem para atrair os turistas no momento de decidir qual destino ir. A intenção disso é para que se descubra os pontos fortes, assim como os setores e suas debilidades diante do deslocamento de fim de ano. Foi escolhido como ferramenta para descobrir esses dados o Google Forms, um aplicativo virtual pelo Google, e foi criado um formulário na qual a dupla tentou distribuir por suas redes sociais e obteve algumas respostas, que só poderia ser classificada como uma amostragem. A intenção da pesquisa foi compreender os pontos positivos em Praia Grande, que geram a decisão de se visitar a cidade ou voltar para ela. Esse índice de satisfação em determinados lugares da cidade podem dar uma ideia do que poderia melhorar ou investir mais. E por causa desse objetivo que foi determinante a maneira em que foi organizada essa pesquisa de uma forma simplificada, e assim utilizada uma parte da amostra, que é uma representatividade desse público de estudo. Enquanto isso, esses resultados obtidos foram através de uma pesquisa quantitativa, e a amostra que foi utilizada é um processo na qual que, por meio desta, conseguimos acompanhar e compreender os dados, tais como as preferências, os comportamentos, a satisfação pela localidade, ou seja, a opinião do público que tentamos alcançar. A amostragem é muito utilizada por pesquisadores, pela maneira em que se colhe as informações úteis em suas pesquisas, sem a necessidade de se estudar toda uma população, algo praticamente impossível de se realizar em tempo hábil, além de ser um método mais conveniente para dinamizar as pesquisas e gerar resultados de maneira cômoda e econômica. Os 3 primeiros gráficos que apresentamos é para compreender que tipo de população de estudo foi levantada na pesquisa, como de qual cidade vieram, por exemplo. Nota-se que algumas das respostas já são de Praia Grande, e decidimos considerá-los no estudo levantado por se tratar de ideia do turismo em diversos pontos turísticos na cidade, como uma escolha, independente de onde se origina o turista, e que até seus moradores podem considerar a cidade um local ideal para o lazer e o turismo em si, ou ponderar outra cidade. Então, por causa disso, foi mantido essas respostas. Enquanto que no terceiro gráfico, consideramos a ideia de compreender se as pessoas que responderam o formulário viajam em grupo ou individualmente, e, em sequência, qual a preferência de época para se viajar, mostrando que há uma preferência por dezembro, e esse ponto consegue nos mostrar que alcançamos um dos objetivos da pesquisa, as decisões voltadas para viajar no fim de ano. Aproximadamente 81% dos entrevistados já visitou Praia Grande, então conclua-se que a maioria das respostas já contém experiência na localidade. E logo em seguida fazemos uma pergunta para compreender a opinião sobre aproveitar o verão na cidade, e novamente a maioria foi positiva e gostou da experiência. Em uma escala de 1 a 10, oferece ao entrevistado a oportunidade de dar uma nota de satisfação. Mesmo que a maioria seja positiva, percebe-se uma mudança de cenário, onde a maior nota com votos na escala se equipara com a satisfação razoável. E já nesse ponto, decifra-se melhor quais são os setores ligados ao turismo que possuem mais satisfação com o turista e as que oferecem chances para melhorar. Na pergunta "Qual ponto turístico você conhece?", os entrevistados podem escolher mais de uma opção para se compreender melhor quais desses pontos turísticos são mais famosos. Em contrapartida, pode-se entender também e identificar quais são os menos conhecidos e, por consequência, menos explorados. O resultado mais marcante é as praias da cidade, da qual já é popular e reconhecível.
Levantamos dados também sobre a dificuldade em se conseguir estacionar por esses pontos turísticos. E finalizamos o formulário para saber se Praia Grande seria recomendada para ser visitada. Através do gráfico dessa pergunta, foi mostrado que a maioria recomendaria Praia Grande para seus conhecidos ou familiares para conhecer de maneira turística. Porém, há uma pequena porcentagem que está em dúvida e outra que não recomendaria. Com base na pesquisa, podemos compreender o que motivou essas respostas negativas, como os estacionamentos, por exemplo, que operam de maneira significativa para as pessoas se locomoverem de maneira confortável pela cidade. Assim como a gastronomia local pode oferecer desvantagens se não operada de maneira adequada, a fim de ofertar os melhores produtos ou em determinados lugares em que pode haver uma falta. É importante compreender as debilidades turísticas para atender o maior público-alvo e, dessa maneira, criar mais satisfação para com os turistas, gerando mais economia na localidade também. Praia Grande, por esta pesquisa, já tem uma grande aprovação pelo meio turístico, mas pode melhorar em determinados setores. Mas no final de tudo, Praia Grande é um lugar bom para o turista? Depois de chegar até aqui, concluímos então que futuramente uma pesquisa melhorada pode responder com precisão essa pergunta. Até então, os resultados levantados não estão perto dessa realidade, mas podem ser usadas para compreender alguns pontos sobre o assunto mais posteriormente. Mesmo assim, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e nos diga o que acharam dessa pesquisa.